você não pode rejeitar a justiça de Deus. Você precisa aprender como essa justiça, como esse poder, ele veio para te abençoar, para curar, para libertar, para salvar, sabe? E como acontece o poder das palavras. É isso que eu quero falar com você hoje, do poder das palavras. Jesus, ele veio para restaurar todas as coisas em um processo. Ele veio para restaurar, ele veio para curar, e quando o pecado entrou no mundo, então todo tipo de coisa ruim entrou. Entrou enfermidades, entrou pobreza e, sobretudo, o homem foi separado de Deus. Agora, como eu posso receber salvação? A salvação eu posso receber quando eu creio com meu coração e falo com a minha boca. É da vontade de Deus já começar a trazer os efeitos dessa salvação ainda aqui nessa vida, mesmo que não seja completamente. Então, escute bem o que diz Romanos no capítulo 10, no versículo 8, e eu quero falar do poder das palavras para você viver os milagres, o poder das palavras para você clamar pela justiça de Deus, para você clamar pela restauração de Deus na sua vida. Ele veio para curar, ele veio para libertar e ele veio para salvar. Sabe, aqui em Romanos, no capítulo 10, versículo 8, nós vemos o poder das palavras na nossa boca. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então não basta você ficar apenas perto da palavra. Olha o que diz, a palavra está junto de ti. Na onde? Na tua boca e no teu coração. Ok, você precisa entender aqui agora a palavra salvação exatamente nesse contexto. A palavra salvação aqui ela significa cura, libertação, preservação, prosperidade, segurança, proteção, sabe? E um último significado que o dicionário original diz, ele fala que o homem foi reconectado com Deus. Agora, primeiro, você deve ser reconectado com Deus. O que o dicionário aqui põe por último, não necessariamente é o último. Mas é porque quando você fala com alguém no original e você fala que Jesus veio para salvar, essa palavra salvação, que no grego original é sozo, eles sabiam do que estava falando. Eles sabiam que veio um homem, né, para através do sacrifício dele ser restaurado todas as coisas. Se por causa da ofensa de um só, a morte reinou por meio dele, quanto mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Você ouviu isso? Romanos capítulo 5, versículo 17 diz, se por causa da ofensa de um só homem, a morte reinou por meio dele, quanto mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Existem muitas pessoas, muitos judeus, que até hoje eles rejeitam a justiça de Deus. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 17 ao 21, lá no 21 ele termina, na verdade, dizendo que nós fomos declarados justos diante de Deus em Cristo Jesus. Sabe? E essa justiça de Deus, ela vem para iniciar um grande processo de restauração na nossa vida, para manifestar cura, os milagres, a abundância, o cuidado de Deus na nossa vida enquanto nós estamos passando nessa breve jornada aqui na terra. 3 João, capítulo 1, versículo 3, fala, faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. A expressão original ali quer dizer que nos mostra que Deus quer que a gente tenha uma viagem rápida e bem-sucedida. 80 anos, 90 anos, 100 anos, com vistas à eternidade, comparado à eternidade, não é muita coisa, não é verdade? E como eu posso então receber uma palavra, como eu posso colocar a palavra de Deus na minha boca para ser salvo para a eternidade? Como você foi salvo? Ou como você pode ser salvo? Versículo 9 responde a pergunta, diz, a saber se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus. Eu estou falando aqui da salvação completa de Deus para o homem.
o seu espírito foi salvo, a sua alma está sendo salva e o seu corpo será totalmente salvo no dia de Jesus. Como eu posso falar aqui na prática, para você usar o poder das palavras, para viver a restauração, viver a bênção de Deus na sua vida? Eu estou falando isso aqui, estou dando o fundamento para falar isso aqui com você. Olha lá, versículo 9, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, se você crer com seu coração e confessar com a sua boca, serás salvo. Ok, eu quero pegar aqui no dicionário agora com você, no dicionário bíblico, no original, qual que é a palavra salvo aqui? É a palavra sozo, que eu já resumi com você, mas eu quero te mostrar. Olha o que diz. Sozo, serás salvo, quer dizer, salvo, manter são e salvo, resgatar do perigo ou destruição, alguém de dano ou perigo, poupar alguém de sofrer, de perecer, alguém sofrendo de uma enfermidade, fazer bem, curar, restaurar a saúde, preservar alguém que está em perigo de destruição, salvar ou resgatar, salvar no sentido técnico usado na Bíblia, negativamente, livrar das penalidades do julgamento messiânico, livrar dos males que dificultam a recepção do livramento messiânico. Aqui está falando de vencer fortalezas espirituais, fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. E aqui está falando então de livramento, aqui está falando de fazer bem, aqui está falando de restaurar a saúde, de preservar. Então, aqui está falando de várias coisas que significam 3: cura, libertação, prosperidade, preservação, né, e salvação. Mas 3: cura, libertação e salvação. Escute bem o que Deus vai comunicar com você aqui e já nós vamos orar. Existe poder nas palavras da sua boca. E você precisa falar essas palavras com revelação. Você já foi redimido. Você já foi redimido. Você já foi justificado por Jesus. Quando você recebe a Jesus, Ele te justifica. E sabe, e nesse exato momento, você está apto, quando você recebe a Jesus, a falar as palavras, a usar o poder das palavras na sua boca. Você pode falar, eu sou abençoado, eu sou curado. E todo o seu contexto está dizendo o contrário. Não importa o que seus olhos veem estão dizendo. O que importa é que os seus olhos espirituais estão vendo, e a fé não nega a realidade. A fé nega a influência da realidade na minha vida. Você está ouvindo isso? E o que acontece? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Aqueles judeus, eles até hoje rejeitam a justiça de Deus. Sabe? Para eles é um absurdo dizer que Jesus é filho de Deus. Mas você sabe que Jesus é filho de Deus, que Ele te justificou dos seus pecados. E em Cristo Jesus você é declarado justo diante de Deus. E existe um poder de restauração que está operando sobre a nossa vida agora. Se você está doente, você pode ser curado. Por quê? Porque Jesus já conquistou essa cura para você. Sabe? Se você precisa de uma libertação, você pode ser livre. Por quê? Porque Jesus já conquistou a liberdade. Se você está com algum problema, qualquer tipo de problema, você apresenta diante de Deus, Ele te livra de qualquer tipo de problema. Tem isso na Bíblia? Na Bíblia tem em Salmos, na Bíblia tem no Novo Testamento, muitas vezes isso. Mas nessa palavra sozo também significa isso. Preservar alguém que está em perigo de destruição. Resgatar. Se você precisa ser resgatado, a Bíblia fala do parente remidor. Isso significa que quando alguém não tinha dinheiro para pagar uma dívida, né, então ele era levado como escravo e tinha algum parente que tinha o recurso para pagar, então ele pegava aquele recurso, aquele dinheiro, e ele pagava aquela dívida. Então, agora, aquele era o parente remidor. Isso significa que agora ele não ia mais ser escravo de alguém que ele tinha uma dívida,
mas ele agora ser escravo do seu próprio parente. Mas apesar de ser escravo, aquele parente não tratava ele como escravo. E é assim Deus que faz conosco. Nós tínhamos uma dívida com o pecado, mas em Cristo Jesus o nosso pecado foi pago e agora ele tem o direito de nos ter como seus escravos. Mas apesar de servos de Deus, ele não nos trata como escravos. Ele nos trata como filhos de Deus. Ele nos trata como filhos, sabe? E nós somos servos sim, mas ele não nos trata como servos. Ele não nos trata como escravo. Ele nos trata como filhos. E ele nos deu a fé, o mesmo tipo de fé de Deus, ele liberou para nós. E como essa fé opera na nossa vida? Agora de fato eu quero falar. Se você crer com seu coração e confessar com a sua boca, será salvo. A mesma forma que você é salvo em Jesus, a mesma forma que você foi salvo para a eternidade, é a mesma forma que você vai ser salvo em qualquer situação que você estiver enfrentando aqui. Jesus disse lá em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, sabe? E qual é a vitória que vale a pena? É a vitória que Deus já tem planejado para você. Qual é a história de vida que vale a pena? É a história que Deus já tem planejado para você, sabe? O mundo é assim, quanto mais melhor, quanto mais poder, quanto mais dinheiro, melhor. Ok, ninguém aqui tem bloqueio para receber dinheiro não. Deus libera dinheiro para nos abençoar. Tá tudo certo, não é verdade? Mas não queira ter sucesso em algo que Deus não designou para você. Porque lá em Salmo 139, versículo 16, diz que quando você era um embrião no ventre da sua mãe, ele escreveu todos os seus dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz que quando Jeremias estava no ventre, Deus já tinha um desígnio, Deus já tinha um plano, Deus já tinha um propósito para o profeta Jeremias. Para Jeremias, eu te designei profeta às nações. Então, não queira ter sucesso em algo que Deus não tem para você. Agora, escute bem, para ser prático, nós vamos orar agora. Se você crer com o coração e falar com a sua boca, será salvo. Em outras palavras, se você crer com o coração e falar com a sua boca, serás curado. Se você crer com o seu coração e falar com a sua boca, serás livre. Se você crer com o seu coração e falar com a sua boca, você é abençoado. Se você crer com o seu coração e falar com a sua boca, você é protegido. Você está seguro. Você está bem seguro em Jesus. Sabe? Então o que você precisa fazer a partir de hoje? Hashtag vigia nas palavras. Existe uma confissão que é a grande confissão. Você sabia que o evangelho é chamado a grande confissão? A grande confissão. Então você vem, confessa os seus pecados e começa a ter um relacionamento com Jesus. Essa é a confissão dos pecados. E agora existe uma confissão também de fé, vamos dizer assim, para a vida diária, de fé para as dificuldades que nós enfrentamos aqui nessa vida. Qual que é a confissão? Se você tem uma enfermidade que o médico disse, você vai dar atenção para o que o médico dos médicos está dizendo. O que o médico dos médicos está dizendo? Ele está dizendo que você já é curado. Porque Isaías 53, a Bíblia mostra que pelas pisaduras de Jesus, pelas suas feridas, nós já fomos sarados, nós já fomos curados. Então qual que é a confissão? Você já fez a confissão para a salvação. Agora, para salvação para a eternidade. Agora você tem que confessar para a salvação do corpo físico em alguma situação. Você está ouvindo? É claro que aqui nesse mundo não vai ser tudo restaurado, mas já começa a ser restaurado agora. E você faz qual que é a confissão para alguém que está com enfermidade? Eu sou curado. Eu sou curado. Eu sou curado. Você começa a crer que Jesus já te curou. Isaías 53 para você. E você começa a ler e você fala, eu creio que eu já sou curado. Pelas pisaduras de Jesus eu já fui curado. Eu já sou sarado. Vamos ler lá? Isaías 53. E quando a cura vem através da unção, você pode receber cura através de alguém. Quando a cura vem na manifestação da glória de Deus diretamente, você pode receber cura pelo ato soberano de Deus, pela graça de Deus,
totalmente graça de Deus. Agora, em tudo tem a operação da graça de Deus, mas quando a cura é na medida da fé, sabe? Tem a importância de você declarar, tem a importância de você dizer. Por exemplo, se você fala que uma situação nada muda, você está usando uma fé contrária que está agindo contra você mesmo. Deixa eu ser prático agora, ainda mais. Uma vez eu disse algo negativo sobre mim mesmo, e algumas coisas aconteceram que não foram muito boas, sabe? Uma hora eu vou contar mais aqui. Mas muitas vezes também eu disse coisas de fé, coisas que Deus estava me revelando em sonho, Deus estava me revelando na palavra, e eu comecei a experimentar o sobrenatural, sabe? Tem alguém aqui que vai parar de falar negativo, que está entendendo que o evangelho é o poder de Deus para restaurar tudo que foi perdido, para restaurar todas as coisas. É o plano de redenção de Deus na sua vida. Ele começa a operar ainda aqui nesse mundo. Ele ainda começa a operar na sua vida por esses dias e ele está te levando para um destino glorioso na eternidade. Existe uma missão de Deus na nossa vida e ele vai nos capacitar, e ele está conosco. Ele está conosco nos ajudando, nos abençoando. Ele está conosco nos guiando, nos protegendo, nos prosperando, porque nós vamos viver o plano de Deus. Escreve aqui, eu vou viver a história de Deus para a minha vida. Escreve aí você que está chegando. Eu vou viver a história de Deus para a minha vida. Prepara aí seu pedido de oração. Prepara o seu pedido de oração. Olha o que diz aqui, Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abria a boca. Como cordeiro, foi levado no matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Sabe? Jesus foi o nosso substituto. Ele pagou o preço pelo pecado. Ele pagou um preço tão grande no nosso lugar, nos substituiu. Ele nos substituiu para que nós tivéssemos tão grande salvação, como dizem Hebreus. Se nós podemos hoje ter as manifestações do amor de Deus, dos sinais, dos milagres. Lá em Hebreus, quando fala da grande salvação, na sequência fala dos sinais, fala das manifestações de poder de Deus. E ele fez tudo isso por nós, para restaurar. Porque até um bebê quando nasce, você quando era um bebê, nasceu um bebê, já nasceu um pecador. Só que não tinha consciência do pecado. Dizem que por volta de 12 anos começa a ter consciência do pecado. Mas na verdade, na cultura bíblica, com 12 anos alguém já estava na transição para a vida adulta. E nesse momento precisa reconhecer a necessidade de um Salvador. E essa tão grande salvação nos alcançou. Esse mesmo Deus que nos salva para a eternidade, o poder dele está aqui na terra hoje, para curar, para libertar, para nos preservar, para nos ajudar, para nos prosperar. Você está ouvindo isso? O Senhor nos fará prosperar. O Senhor tem garantido a nossa cura. O Senhor tem garantido a proteção dele na nossa vida. Então, não pare de declarar as palavras de fé, as palavras de milagres. Deus está liberando sobre você um espírito de milagres. Você vai dizer coisas e as coisas vão acontecer. Você vai dizer coisas e as coisas vão acontecer. Por quê? Porque é um tempo de relacionamento. Porque é um tempo de dependência em Deus. Você está ouvindo isso? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Obrigado, Jesus. Você pode escrever aí? Obrigado, Jesus. E pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra fomos, obviamente, ela está no passado. A cura, a sua cura, é algo que já aconteceu. Você está ouvindo? Então fala, eu sou curado. Ah, mas Deus é soberano. Deixa Deus ser soberano. Recebe a sua cura pela fé. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Fala, eu sou curado. Fala, eu sou abençoado.
Fala, eu sou protegido. Fala assim, Deus faz as riquezas terrenas virem até mim em abundância. Fala assim como eu já sou abençoado espiritualmente, fala assim, Deus traz todo o suprimento necessário para a minha vida. O que é todo o suprimento necessário? Um dia Deus me deu uma revelação nesse versículo de Filipenses 4,19. Qual que é o suprimento que Deus tem para você? Qual que é o suprimento que Deus tem para mim? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isso é algo grandioso. Deus supre toda a sua necessidade dentro dos planos dele para você. A família é um plano de Deus. Você que tem um chamado específico, o seu chamado é plano de Deus. E todos que estão aqui têm algum tipo de chamado diante de Deus. Você abrir um negócio é um plano de Deus para alguns. Para outros, o seu trabalho, aquilo que você gosta de fazer, o seu trabalho é o seu chamado diante de Deus, sabe? E ele te supre com tudo, ele te supre espiritualmente, ele te supre emocionalmente, ele te supre fisicamente e ele te supre financeiramente. Até esse momento, é esse o tipo de provisão que está disponível. Se algum dia mudar, a provisão vai acontecer na surpresa, vai ser no sobrenatural de Deus. Vai ter animal que gosta de carne, vai ter corvo trazendo carne, trazendo alimentação, trazendo provisão para nós, se isso se fizer necessário. Você está ouvindo? Então, não se limita só ao dinheiro. Como o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para eles não verem, para eles não crerem no poder de Deus, para eles não crerem em Jesus, para eles não crerem nas verdades do reino de Deus. E o que acontece? Muita gente hoje não consegue enxergar. As pessoas sempre querem uma conta matemática, 2 mais 2 são 4. Querem sempre racionalizar, quando o milagre não se explica. Milagre é para ser vivido. E o que Deus está falando com você? Coloca palavras de cura, coloca palavras de paz, palavras de leveza, palavras de confiança na sua boca, porque você vai ver os frutos das suas palavras, palavras de bênção. As pessoas sempre, às vezes, usam as palavras de uma maneira negativa, né? O Provérbios fala que vamos comer do fruto das nossas palavras, mas eu quero te encorajar a ir para um outro nível. Esse é um nível muito baixo, esse é um nível muito raso, que você já deveria ter saído dele. Você já deveria ter parado de falar mal dos outros. Você já deveria ter parado, olha aí, Deus está falando. Você já deveria ter parado de falar negativo. E agora você deveria já estar falando cura, falando libertação, falando, Pai, obrigado porque eu sou teu filho, eu sou um rei, eu sou um sacerdote, eu sou servo de Deus. Jesus mesmo sendo rei, mesmo sendo filho de Deus, ele se esvaziou da sua glória, e tomou a forma de servo e serviu a todos. Então, escute bem, existe poder nas palavras de Deus na sua boca. Deus vai revelar palavras que você tem que declarar, sabe? Deus vai revelar palavras que você tem que declarar. Deus está revelando essa palavra para te salvar, para resolver. Eu vi aqui, eu vi uma palavra, resolver. Sabe? A situação que você está enfrentando, Deus vai te dar uma palavra para resolver a situação. Você está ouvindo isso? Recebe graça, recebe poder de Deus aí onde você está. E vigia nas palavras. Fala assim, essa causa já foi ganha, essa causa já é minha, porque Deus me deu uma palavra. Eu já sou curado, porque a Bíblia diz que eu já sou curado. Sabe? O que você precisa é uma palavra. E quando Deus te revela, concorda com Deus. Eu faço parte da geração do avivamento, porque Deus me deu uma palavra. Eu tenho aquele dom específico, porque Deus me deu para servir. Você está ouvindo? Sabe? Existe poder nas suas palavras. Eu sou curado. Eu sou abençoado. Eu sempre falo com vocês, mas eu vou falar mais dessa vez. Eu vou falar outro testemunho, então. Alguém que nós conhecemos começou a declarar a sua cura por algum tempo e parece que não estava acontecendo nada. Eu sou curado e tomava o remedinho. Eu sou curado
e tomava o remedinho. Chegou um dia que o Espírito Santo falou assim: você não precisa tomar o remédio hoje. Aí ele foi tomar e falou: o quê? Voltou o remédio. Ah, por quê? Você já foi curado. E quando ele chegou para fazer os novos exames, até o médico reconheceu. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque eu vi aqui, ó. Eu falei: Deus, o que é isso? Isso é um documento? Aí Deus falou assim para mim: é um documento, mas é um documento médico. Você está ouvindo aí? Eu via vários números, eu via exame de sangue. Olha aí, eu via vários números, eu via exame de sangue. E eu via assim, ó, tudo certo. Aí eu falei: Deus, o que é isso? Deus falou: fala assim que eu estou concluindo e que eu vou trazer por confirmação uma cura. Até os médicos vão constatar que você foi curado, que você foi curada. É um documento aqui de alguém. É um documento aqui de alguém. É um tempo de cura, é um tempo de milagres. Você vai ter um testemunho para contar e o nome de Jesus vai ser glorificado. Jesus está te tocando, Jesus está curando. Jesus está entrando agora nos seus órgãos. Jesus está entrando agora nos ossos. Jesus está visitando agora o sangue. Do alto da sua cabeça até a planta dos pés, Ele está te tocando agora. Você já é curado. Fala assim: Pai, obrigado. Obrigado pela minha cura. Fala: eu sou curado. Fala: eu sou curada. Fala: eu sou saudável. Fala assim: eu tenho tudo o que eu preciso para viver a vontade de Deus, para viver o plano de Deus para a minha vida. Sabe? Eu vi o Senhor dizendo aqui, tem gente aqui que falou assim: eu queria estar aí na igreja, mas a minha saúde não está permitindo. Né? Deus vai guiar aí a igreja que Deus está pondo no seu coração, e você vai naquele lugar e vai ser especial. Você está ouvindo isso? Você não vai deixar de ir, não. Deus está te fortalecendo. Você também não vai parar, porque Deus está te fortalecendo, Ele está te curando, Ele está te abençoando. E olha o que o apóstolo Paulo diz: a palavra está junto de ti. Aonde? Na sua boca e no seu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Você está ouvindo isso? Ó, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. É o apóstolo Paulo que está falando aos romanos. A carta aos romanos é para defender o evangelho, de certa forma, para contar tudo aquilo que ele cria. Os estudiosos dizem que o livro de Romanos é o livro mais importante da Bíblia, segundo eles. E aqui ele está falando sobre uma operação que passa despercebido na frente de muita gente, que é o poder das palavras, para ter a manifestação do sobrenatural de Deus. Até quando nós recebemos uma unção de cura, essa unção de cura, uma das operações dela é através também do poder das palavras. Existem outras operações por imposição de mãos, por declarações, por decretos espirituais, também usa as palavras. Está vendo? Para quem tem autorização de decretos espirituais, ou para quem já tem esse entendimento melhor. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz, versículo 8, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Não basta você ficar aqui perto da palavra. Você precisa começar a colocar a palavra na sua boca e no seu coração. Como que acontece isso? É aqui que eu quero chegar. Você vai falando: eu sou curado, e não está crendo. Você está falando: eu sou protegido, e está sentindo medo. Você está falando: eu sou abençoado, e não está se sentindo abençoado. O sentimento é da onde? Da alma. Agora, o que Deus quer fazer é tocar no seu espírito para transformar a sua alma. Você está falando: eu sou próspero. E você não está se achando próspero. Mas você continua falando. Você continua falando. E você continua crendo. E o que vai acontecer? As palavras vão gerar as ações. Porque Deus vai dar as direções. Deus vai se movimentar. Porque Deus cria todas as coisas pelo poder das suas palavras. Pela fé, olha o que diz aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Olha o que diz. Nós sabemos que, pela fé,
os mundos, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Você está ouvindo? Escreve aí, existe poder nas minhas palavras. Hebreus agora, livro de Hebreus, capítulo 1. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Você está ouvindo isso? Olha aí. Agora, livro de Romanos, capítulo 4, e nós vamos orar. Prepara seu pedido de oração. Get ready, te prepara para o melhor tempo de Deus na sua vida, sabe? Quando nós estamos com Jesus, se nós estivermos aqui na terra, nós estamos sempre em algum tipo de batalha, mas nós somos sempre em vitória. E quando parece que acabou, na verdade não, a gente foi promovido. Aí que ficou bom para nós. Tem gente que vai achar assim, chegou no céu. Aí você vai ver que você está mais vivo do que nunca. Você vai ver que você está na plenitude. Você recebeu o seu corpo glorificado. Mas essa palavra é para ajudar você, enquanto você está aqui nesse mundo. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Você está ouvindo? Comece a chamar à existência a sua cura, porque ela já existe. O seu milagre, porque ele já existe. Você está ouvindo? Vai vir por revelação. Deus acabou de falar assim para mim, profetiza. Eu falei o quê? Ele falou assim, vai vir por revelação. Eu falei o quê? Milagres, palavras. Deus vai revelar palavras. Gente, eu tenho recebido testemunhos. Deus vai revelar a palavra que está dando base para o teu milagre. Deus vai revelar a palavra que está fundamentando, que está garantindo uma palavra escrita, revelada na sua vida. Sabe? Alguns aqui vão ter sonhos. Alguns aqui vão ter visões. Alguns aqui vão abrir a sua Bíblia e vão receber o quê? Palavra do céu. Vai ficar um versículo assim chamando a sua atenção. Vai ficar um versículo te atraindo. Um versículo vai ficar pipocando dentro de você. Um versículo vai começar a chamar a sua atenção de uma forma especial. E Deus está falando, nesse versículo tem a garantia do quê? Do seu milagre. Você está ouvindo isso? 3 formas de Deus falar na terra. Ele fala através do verbo encarnado, Jesus. Ele fala através da palavra escrita. Ele fala através dos dons espirituais. Você está ouvindo? Nós podemos também falar dos 5 ministérios, mas vamos ficar nessas 3. Então, vai vir por revelação. Deus vai revelar a palavra que você deve orar. E quando você está falando a palavra, você ainda não está crendo. Mas você continua falando, eu sou curado. Em algum momento, sabe o que vai acontecer? Vai descer para o seu coração. Seu coração vai começar a crer na cura. Seu coração vai começar a crer no milagre. E em algum momento que você falar com o seu coração crendo, o milagre acontece. A palavra vem à existência. E o nome de Jesus é glorificado. Compartilha com alguém essa oração, que eu creio que vai abençoar alguém. Você está ouvindo? Estamos sempre aqui. Vamos orar. 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Pai, no nome de Jesus, eu quero concordar com o Senhor e orar por revelação de palavra. Revelação de palavra. Eu peço em específico, Senhor, e eu concordo com o que o Senhor tem me falado, que o Senhor vai revelar. Eu já te agradeço por revelação de livro, capítulo e versículo da Bíblia aqui para alguns. Para outros vão abrir a Bíblia e o Senhor vai revelar um versículo em específico. O Senhor vai revelar a palavra da cura, a palavra da transformação, a palavra da libertação. Pai, obrigado pelas suas palavras que estão sendo liberadas para gerar grandes milagres. Eu declaro um espírito de milagres sobre você, um espírito de fé, que crê e que fala e que é guiado e que é direcionado por Deus a fazer a vontade de Deus e a viver os grandes milagres, o grande mover que Deus tem para a sua vida.
Você pode dizer amém? Esse é um tempo que a palavra está te transformando. Esse é um tempo que a palavra está te curando, te libertando. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Deus está liberando palavra. Deus está liberando palavra. Ele sustenta a sua vida pelo poder das suas palavras. Ele tem feito tudo pelo poder das suas palavras. Ó, ei terra, vigia na terra. Ó, a terra vigia na terra e toma cuidado com as palavras que você tem dito. Essa semana Deus tem me dado uma palavra para falar de novo com vocês, que é para cancelar toda palavra maldita, dita por você ou dita por alguém a seu respeito, na autoridade do nome de Jesus. Eu cancelo agora, é cancelado agora. Ó, Jesus está cancelando toda palavra negativa, toda palavra de derrota, toda palavra de escândalo, ó, que veio aqui para mim, toda palavra de derrota, toda palavra de incredulidade, toda palavra maldita, dita por você ou dita por alguém a seu respeito, é cancelado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que especial, gente. Existe poder nas suas palavras. Não fica apenas perto da palavra. Não, perto não, só perto não. A palavra tem que estar onde? Na sua boca. E você vai falando, eu sou curado, eu sou abençoado. Uma hora vai descer para o seu coração vai começar a crer. Realmente essa redenção em Cristo Jesus é cura, libertação e salvação. Então eu sou curado. Se Deus está me revelando alguma coisa, se a Bíblia me disse alguma coisa, então eu fico com a palavra. Escreve aí, eu fico com a palavra. Você pode dizer amém? Eu fico com a palavra. Escreve aí onde você está. Eu fico com a palavra. Eu fico com a palavra. Pai, obrigado por esse espírito de milagres, esse espírito de fé. Libera o seu poder sobre cada um que está aqui agora, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Jesus está te tocando agora com grande poder, pelo poder da sua palavra. A unção que quebra o jugo está tocando sobre a sua vida. Todo peso na região das costas, toda pressão na perna direita, toda pressão na panturrilha, aquela perna que está com uma região mais escura, roxo, como se fosse roxo. Eu vi aqui a perna direita de alguém, que está aqui, perna direita de alguém que está aqui começou com a vermelhidão, mas agora já escureceu, está como se fosse um roxo para uma cor já escura, sabe? E Jesus está falando que Ele está curando agora. Ele está curando agora. Se for circulação, não importa o que seja, recebe cura agora em nome de Jesus. Recebe cura agora em nome de Jesus. Eu vi o Senhor dizendo, pessoas aqui que estão com dificuldade para levantar os braços, pessoas aqui que estavam com peso nas costas, sabe? Pode parecer bem óbvio, mas Deus está falando aqui. Ele está tocando em questões físicas aqui agora. Recebe cura, tem coisa que para mim eu acho que é óbvio. A hora que a pessoa chega e fala assim, nossa, você falou aquilo ali, eu fui curado instantaneamente. Você está vendo o que Deus faz? Eu declaro cura completa sobre a sua vida, sobre você agora, em nome de Jesus. Gente, estamos sempre aqui. 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Nesse final de semana nós estamos às 3 da manhã, no sábado e no domingo, com um propósito de oração. Você faz seu pedido de oração também e tem sido especial. Esse é o nosso livro. Você pode adquirir através do prdanielJunior.com.br ou através do WhatsApp 199-9588-3146. Aqui eu falo de como você pode vencer os gigantes internos e os gigantes externos que tentam impedir o propósito de Deus na sua vida. Esse livro vai ser especial. Nós temos recebido muitos testemunhos do que Deus está fazendo. Tá? Então garante o seu livro aí no prdanielJunior.com.br ou através do WhatsApp 199-9588-3146. Tá? Vai ser especial. Dá de presente para alguém. Se você já tem o seu, dá de presente para alguém. Tá? Então é isso. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Tá? Deus tem colocado aí um desejo no seu coração, você quer liberar uma semente de fé. Quem planta fé, colhe o quê? Colhe milagre. Aqui na descrição tem as formas de ofertar. Faça isso e você vai ver o que Deus vai fazer. Até o nosso próximo encontro. Até lá.